para quem já almoçou, boa tarde. Então, continuando com o nosso CIP100, que é o ciclo de palestras em ciências emergentes, a gente tem hoje, então, a última palestra do ano, na verdade, a última palestra do semestre, a 8ª palestra que teve aqui em relação às ciências emergentes. E, como de praxe, vou apresentar o nosso palestrante aqui, o Osman Fernandes. Ele é oceanólogo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele possui mestrado no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, doutorado em saneamento e recursos hídricos pela Unicamp e Ohio, nos Estados Unidos, pós-doutorado na USP, na Poli, foi servidor público da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, durante 2 anos, onde atuou em análise de projetos de hidrelétricas. É servidor público da ANA, Agência Nacional de Águas, atualmente. Ele já está lá há 15 anos, trabalhando na Agência Nacional de Águas. E lá na ANA coordena a integração de gestão com os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e gestão das bacias do rio Piracicaba e Capivari, além de Jundiaí e bacias PCJ, e na bacia do rio Paraíba do Sul, aqui do Vale do Paraíba. E é coordenador da Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão de 5 agências de água pelo país. Tá? Então, o Osman ele tem uma grande experiência nessa parte de gerenciamento hídrico. Nas últimas crises hídricas que a gente teve aqui em São Paulo, e teve por essas bacias que eu falei, ele sempre participou das reuniões com políticos, com técnicos, tem uma ampla experiência nessa área, com o doutorado que ele fez, e trabalhou muito de perto em falar de uma maneira geral, e especificamente abordando a parte de São Paulo, do Cantareiras, possíveis problemas, o que a gente teve de problema no passado, e o que pode acontecer se esses problemas não foram resolvidos, se não forem ou se não serão resolvidos. Tá? Então eu queria agradecer o Osman está de passagem para São Paulo, está indo para Brasília hoje ainda, então peguei ele para dar uma passada aqui, bater um papo com a gente. Osman, obrigado por ter vindo, fica à vontade, fale quanto quiser para a turma aqui. Tá? Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho dos meus caminhos aí em torno desse tema água, em torno desse tema recursos hídricos. Esse tema faz parte da vida de todos vocês no dia a dia, mas vocês só ouvem falar dele quando alguma coisa dá errado. Ou seja, pela escassez, ou seja, pelo excesso. Aí é matéria na televisão, e aí que vocês param para ter algum tipo de informação sobre esse tema. Então aqui a ideia é aprofundar um pouco aquela visão que vocês normalmente têm, que tende a ser bem mais superficial, né? Que é a questão com uma abordagem aqui para essa região que vocês sofreram e ainda sofrem, embora não saibam, da crise de abastecimento aqui na capital paulista. Que ela não está resolvida, ela está adiada, está administrada, mas não está resolvida. E se existe ou não relação com as oscilações climáticas. Eu preferi não dar o nome de mudanças climáticas, e vocês vão entender isso mais no final da apresentação. Essa aqui é a estrutura mais ou menos que vai ser abordado. A contextualização é basicamente para definir, é mais conceitual. Bacia hidrográfica, não sei se todos aqui sabem o que é a bacia hidrográfica. Você tem aqui o rio principal, os afluentes, o fluxo dessa água aqui é uma bacia já, vamos dizer assim, ocupada, né? Uma bacia está ocupada e bacia hidrográfica basicamente o que determina o fluxo da água é gravidade. É a gravidade e o relevo. Choveu, se choveu do lado de cá, é outra bacia hidrográfica. Se choveu aqui dentro dessa linha amarela, converge tudo para um ponto só. E é exatamente esse conceito de convergir que traz os problemas relacionados com o excesso de água. Bom, e aqui o que move isso, tudo isso, está aqui. É a água que vem do céu. É o ciclo hidrológico. Né? Daí a relação
que a gente vai fazer com as mudanças climáticas. O que determina a quantidade de água na bacia é o tanto que chove ali, né? Então é inevitável você entender também, ter que entender de ciclo hidrológico para entender os fluxos da água, como ela varia ao longo do ano e ao longo do tempo. Então, a abordagem, é importante entender isso para a gente poder avançar. Aqui no estado de São Paulo, o governo dividiu o estado em 12 regiões hidrográficas. A maioria são bacias hidrográficas mesmo. Por exemplo, a gente está no Alto Tietê, na bacia do Alto Tietê. O Tietê ele faz esse caminho aqui. Tá? E aí ele divide em vários segmentos, porque se for uma coisa única, dificulta muito a gestão daquilo. Tá? Mas, dependendo do caso, a gente tem que juntar tudo, depende da natureza do problema. Você vai delimitar o problema e você vai definir qual vai ser o tamanho da sua área para você fazer a gestão para solucionar aquele problema. Tá? Então, a gente está aqui no Alto Tietê, unidade 6, aqui no estado de São Paulo. E só para vocês terem uma outra referência, essa é a divisão nacional, com 12 unidades, 12 grandes unidades de bacias ou de regiões hidrográficas. Alguns casos são bacia, como a Amazônia, bacia de São Francisco, Paraná, Uruguai, são bacias. Essas costeiras aqui, normalmente, é um conjunto de bacias. São bacias pequenas que morrem no mar, que desaguam no mar. E aí, para facilitar, a gente junta várias para formar uma região maior. Tá? Então, é isso. E aqui está mais ou menos representado o Alto Tietê, para ter uma referência. Bom, aqui a gente começa a falar propriamente dito da questão do abastecimento em São Paulo. Aqui, para começar, região metropolitana de São Paulo, que é uma divisão política, tá? É um conjunto de municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo. Em amarelo aqui, são aquelas unidades que vocês viram agora há pouco. São 22 unidades no estado de São Paulo. Essa linha amarela aqui, ó, laranjada, ela delimita cada uma daquelas áreas. Então vocês veem que aqui, ó, é o Alto Tietê, a bacia do Alto Tietê. Ela não é coincidente em alguns pontos, mas, no geral, a área está bem próxima da região metropolitana de São Paulo. Tá? Avançando, então, um outro aspecto que é importante dizer, São Paulo, ele é uma região, vamos dizer assim, por unidade de área e a quantidade de demanda de água que existe em São Paulo, sobretudo por causa do tamanho da população e das indústrias, tem uma demanda por água muito maior do que a capacidade desse território captar água, a água da chuva, e mesmo a água subterrânea. Né? Então, o que ela faz? Ela pega emprestada essa água de uma bacia vizinha, que é a bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, bacias PCJ, que está aqui na região metropolitana de Campinas, que fazem parte, aqui é a região metropolitana de Campinas, essa delimitação vermelha aqui, e essa unidade aqui amarela é a bacia PCJ. Bacia dos rios nasce aqui em Minas Gerais. Tá? Bom, feita essa distinção, se vocês repararem que tem reservatórios. São 5 reservatórios que, na verdade, foram construídos para alimentar a região metropolitana de São Paulo. Então, basicamente, a região metropolitana de São Paulo tem muito menos água por habitante do que o Nordeste brasileiro. Muito menos água por habitante. Só que, por meio de obras de engenharia, isso é compensado através de grandes adutores que puxam essa água daqui para cá, através de uma transposição de bacia hidrográfica. Esses são os 5 reservatórios, aqui são 2 reservatórios, parecem unidos, mas são 2. E através de um sistema de túneis, eles vêm
desloca essa água até essa represa. Aqui aqui é o limite da bacia PCJ, aqui é o Alto Tietê, tá? Aqui, vamos dizer assim, tem uma montanha, e isso tudo é colocado essa água, bombeada essa água para o lado de cá, e é a partir daqui que distribui e abastece 55% da região metropolitana de São Paulo. Esse é o sistema de reservatórios e túneis. A partir daqui já é a bacia, aqui é a bacia do Alto Tietê, aqui é a bacia PCJ, tá? E quem opera tudo isso é a Sabesp, que é a Companhia Estadual de Saneamento do Estado de São Paulo. Bom, por que aconteceu a crise hídrica aqui na capital? Porque faltou chuva. Basicamente faltou chuva. Mas faltaram outras coisas além da chuva. Mas vamos começar pela falta de chuva. Em função da falta de chuva, o reservatório aqui ele ainda estava enchendo, tá? O último deles foi concluído em 81. Eles não ficaram prontos ao mesmo tempo, aqui encheu, e aí ele oscila. Todo ano ele oscila, se choveu ele enche mais. Em período de seca, ele vem e faz esse movimento para baixo. Isso aqui é o volume acumulado, tá? É o volume útil equivalente somado aos 5 reservatórios, tá? É isso que esse gráfico mostra, tá? Aqui são cada ano, sempre em 1º de janeiro de cada ano, tá? Aqui no eixo X, no eixo Y, o percentual de volume de água armazenado. Então tem essa oscilação e olha o que aconteceu aqui a partir de 2012, só afundou, né? Até que chegou, aqui é o volume morto, quer dizer, aqui é o nível zero, vamos dizer assim, do reservatório. O que é o volume zero? Até ali as bombas captam. A partir dali elas não captam mais. Em função da crise hídrica, e para não ter falta de água aqui no estado, eles tiveram que mudar todo o sistema de captação, todo o sistema de bombeamento. Investiram muitos milhões para poder captar água dessa zona mais profunda aqui do reservatório. Tá? E isso chegou a 23%, quase 24% do volume útil do reservatório. Então, tinha ainda bastante água, mas já era o chamado volume morto, ou como chamaram na época, reserva técnica. Virou uma reserva técnica. É um nome que os políticos gostam de dar, um nome bonito para uma coisa que é emergencial e chega a ser dramática, né? Bom, aqui de novo aquela imagem. Tá? Só para recordar dela. Já se sabia desde 2004 que a demanda, a velocidade de crescimento de consumo de água na capital, aqui na região metropolitana, era muito maior do que a quantidade de água disponível. E aí, para autorizar, que essa água aqui, para autorizar a continuidade, porque assim, a ANA, a Agência Nacional de Águas, ela dá uma autorização para esse usuário chamado Sabesp pegar água dessas represas para trazer para cá. Isso é renovado a cada 10 anos. Então, a última vez foi em 2004, e lá em 2004 a gente já avisou, olha, a gente está renovando, mas vocês têm que reduzir a dependência dessa região, porque essa região tem muita demanda de água também, e ela precisa se desenvolver. Se vocês não reduzirem a dependência, ou seja, a captação de água para cá, para a região metropolitana de São Paulo, essa região vai sofrer falta de água e vai comprometer o desenvolvimento dessa região, que é uma região que cresce muito, cresce mais do que a região metropolitana de São Paulo, essa região de Campinas. Tá? Só que a Sabesp não fez os investimentos de lá para cá que eram necessários. E aí deu o azar de ter uma crise de falta de chuva, e aí foi aí que apareceu o problema da crise de abastecimento na região metropolitana de São Paulo. Então, esse é o histórico do problema.
em função disso, mudou a estratégia para enxergar a solução da questão. O problema de falta de água passou a ter uma escala maior do que região metropolitana de São Paulo. Passou a envolver a região metropolitana de Campinas, Baixada Santista, aqui região de Sorocaba, tá? E também Paraíba do Sul. Paraíba do Sul porque ele passou a ser considerado uma fonte adicional de água para abastecer São Paulo, que é a represa de Jaguari, essa represa aqui, ó. Tá? Então, a escala do problema aumentou e aí a gente teve que aumentar, mudar a abordagem em termos de gestão. Como é que eu vou resolver esse problema? Um consenso que nós tivemos é que o problema, para ser resolvido, ele tem que aumentar a área de abrangência dele, porque o problema passou a ter uma escala regionalizada, envolvendo toda essa grande área aqui. E é por isso que tem essa delimitação aqui maior. Tá? Então, para garantir abastecimento, para dar o que a gente chama de segurança hídrica, passou a ser necessário você ter um planejamento regionalizado, envolvendo uma área muito maior. E as soluções cada vez mais integradas. Basicamente, sistemas de tubulação, de bombeamento para lá e para cá, sempre garantindo o fluxo de água através dessas tubulações para trazer mais segurança hídrica para todo mundo, mas principalmente para essa área aqui. Tá? Então, o que era esse estudo? Chamado Estudo da Macrometrópole. O objetivo dele, basicamente, era propor alternativas para solucionar o problema regional da falta de abastecimento de água, ou do risco de desabastecimento de água. Tá? Basicamente era isso. Vamos voltar para o Cantareira, que é aquele conjunto de reservatórios, tá? Sistema Cantareira. Aqui são as médias, aqui é mês a mês, tá? De todos os anos, numa série histórica que começa desde o reservatório ficou pronto, lá no início da década de 80, vocês viram ali a apresentação anterior. Aqui é o volume médio mensal de vazão que entra nesses reservatórios. Tá? Isso aqui é a quantidade de água que entra. Tá? Quando chove muito, entra esse volume de água aqui, tá? Entre 70 e 140, por exemplo. É o que está vermelho. Então, mês a mês, é assim que varia a quantidade de água que entra. Desculpa, aqui é a quantidade que entra para abastecer São Paulo. Tá? Sai do reservatório e entra para abastecer São Paulo. Esse pico aqui, todo mundo sabe que junho é um mês que não chove. Por que tem esse pico aqui? Exatamente por isso. Não chove, seca aqui os rios da região, aí você precisa puxar mais água de lá. Aí dá esse pico aqui, em pleno período seco. Tá? E o que aconteceu lá, aqui como oscilou esse ano, começou com muita chuva, janeiro desse ano, azul, depois veio mais ou menos na média, tá? E está na média, hoje em termos de quantidade de chuva. Isso aqui é a relação entre a quantidade de chuva que caiu no sistema Cantareira, na macia do sistema Cantareira, é o real, o azul, e em vermelho é a chuva que foi esperada. Então, está mais ou menos próximo. Tá? Ao longo do tempo, em função de modelos de simulação, é o que a gente faz. Né? Esse esperado são modelos de simulação que a gente usa para prever como a coisa vai evoluir no tempo. Então, está bem próximo do que seria, do que a gente considera razoável, os hidrólogos consideram razoável. Bom, hoje, o reservatório tem 76% de volume armazenado de água. É bastante. Tá? É 76%. Tinha comentado que era 70%,
Mas a média, hoje, se tivesse uma situação normal, seria mais ou menos 80% de armazenamento. Então está um pouquinho abaixo. Tá? Ele é um sistema relativamente grande, de volume armazenado de água, tá? E ele abastece 54% da capital. Isso varia um pouco em função do esvaziamento ou não dos reservatórios aqui da região. Então vamos lá. Aqui é como varia cada ano a quantidade o volume de água do reservatório. Tá? Esse aqui é 2017, como que ele tem variado. Então até agosto ele estava com 63%. E aqui, então vocês veem o que aconteceu lá no auge da crise em 2015. Tá? Ele oscilou aqui, sempre no volume morto. Tá? Aqui, zero, volume morto. Abaixo de zero é volume morto. Tá? Só lá para dezembro, quando começaram a chover para valer, que começou a recuperar. Isso lá em 2015. Aqui eu já conversei. Aqui foi uma das medidas de gestão que a gente passou a adotar por causa da crise hídrica. Então, o que aconteceu? Aqui é o volume de água do reservatório. Chama de reservatório equivalente, que são 5 reservatórios. Tá? Aqui, cada mês, como é que varia. Mas, em função, por exemplo, se o reservatório tiver com volume acima de 60%, essa é a quantidade de água que a gente autoriza para tirarem dessas represas para abastecer São Paulo. Se o reservatório abaixar para menos de 60%, aí a gente diminui a quantidade de água que vem para São Paulo. E assim por diante. Abaixou, chegou a menos de 40, 27, até que o limite é 15. Pode abaixar menos de 15? Pode. Tudo depende da extensão da crise e da perspectiva de chuva ou não. Aí a gente usa lá as previsões de chuva para ver se a gente abaixa isso ou não. E isso varia, só que essa quantidade de água varia no tempo. Ao longo do ano, pode variar em função se está chovendo mais ou não. Se estiver chovendo mais, a gente não usa aquela reserva toda. Usa a água aqui da bacia do Alto Tietê mesmo. Se estiver chovendo menos, aí a gente usa essa água aqui, usa mais dessa água aqui, até esses limites aqui. Então, isso é o que a gente chama de a gestão do reservatório, né? Da alocação de água. Eu falei que o macrometrópole, aquele plano, aquele estudo da macrometrópole, era um esquema, era um plano para você ver as alternativas que o Estado tem para melhorar a segurança hídrica, para abastecer a capital no futuro. Porque lembra, a gente não pode falar de crise. A gente só fala de crise quando tudo dá errado. Então isso aqui é uma forma de se planejar para não falar mais nada sobre esse assunto. Né? Porque ele pode comprometer, inclusive, a eleição de presidentes e governadores. Ainda mais que a água ela está ligada não só ao abastecimento, mas à energia elétrica. Né? Em média, 70% da nossa matriz de energia ela vem da água, através das hidrelétricas. Então, isso, na época do Fernando Henrique, ficou muito marcado o apagão do Fernando Henrique. Vocês ainda eram crianças, mas isso aí já tem 15 anos, né? E marcou muito. Agora teve uma crise, nessa época aqui do Cantareira, teve uma crise, hoje a gente vive uma crise, só que mudamos a forma de agir. Hoje a gente, primeiro, não fala mais em racionamento. A gente simplesmente fala em bandeira tarifária. Ao invés de falar, olha, economizem 20%, economizem 30% de água, senão vai ter uma punição, agora é preço. Olha, quanto mais baixo tiver o nível do reservatório, vocês viram ali as faixas, vai entrando as bandeiras. Quanto mais no fundo do reservatório, a bandeira vai mudando de cor. Hoje já está no segundo nível da bandeira vermelha. Isso significa para energia. Por quê?
porque você gera menos energia por meio da água e você aciona outro meio de geração que é mais caro, que são as termoelétricas, que é combustível fóssil, aí é petróleo, né, diesel. Mas voltando aqui, arranjos hidráulicos, para solucionar o problema da região de forma mais consistente, eles fizeram estudos de vários arranjos, 9 arranjos, e estão escolhendo um deles. Por exemplo, esse arranjo 5, aqui, ele envolve algumas importações de água da vizinhança. Por exemplo, aqui, ó, do Jaguari, que é água lá da bacia do Paraíba do Sul, região ali de São José dos Campos, Jacareí, aquele lado ali. E ele propicia 22 metros cúbicos a mais de água para reforçar ou para não colocar em risco o abastecimento aqui da capital. Tá? Mas tem outros sistemas juntos, tá? Operando, projetados para garantir esse volume de água. Qual que é o problema do planejamento nessa área de recursos hídricos, nessa área de abastecimento? Entre o projeto e a obra ficar pronta, são no mínimo 10 anos. Então, se precisa começar tudo muito antes, senão você vai ter crise. Crise é falta de planejamento, em primeiro lugar. Aqui são os vários esquemas. Aqui eles fazem simulações de qual é o crescimento tendencial de demanda de água, tá, para essa região. Aqui eles mudam, eles simulam se tiver intensificação do consumo de água. Por exemplo, a região está crescendo mais rápido do que estava previsto. Seja do ponto de vista de pessoas vindo morar mais aqui, ou indústrias sendo instaladas aqui, né? Então, em função disso, aumenta o consumo de água. A diferença entre 2008 e 2035. 2008 foi o início desse projeto, por isso que a data de início é 2008. Então, em função do cenário, se é tendencial, se é com intensificação da demanda de água, e aqui crescimento com ações de gestão e controle. Aí você usa o tendencial, mas você implanta políticas públicas de uso racional da água, equipamentos mais eficientes para economizar água. São vários aspectos que lá no final da apresentação eu vou mencionar. Aí você consegue reduzir muito isso aí, só através da gestão, tá? Ações de gestão. Aqui é basicamente para mostrar o quanto que está programado de investimento em várias regiões metropolitanas do país. Tá, aqui em São Paulo, mais de 4 bilhões nos próximos anos, isso com dados de 2015, tá? 4 bilhões de reais, tá? Não é pouco dinheiro, né? Aqui para fazer um comparativo, aqui são agrupando então 3 regiões metropolitanas, São Paulo, Campinas e Baixada Santista. Aí essa conta aumenta mais ainda. São Paulo é disparada a que mais precisa de investimento em relação a essas outras regiões que estão aqui representadas, tá? Tá ali 4 bilhões. O estado de São Paulo como um todo, onde estiver verde, tá, o abastecimento está satisfatório. Onde estiver verde. Tá? Aqui ele mudou de cor, não sei porquê. Onde tiver amarelo requer ampliação. E onde está roxo, na verdade, equivale ao laranjado aqui. Ele mudou de cor por algum motivo aqui. Mas enfim, vocês veem que várias regiões aqui estão, a própria região metropolitana está aqui, ó, roxinha, né? Equivale, requer manancial. Ele não apenas requer ampliação, amarelo, mas ele requer um novo manancial. O que é um manancial? É da onde eu vou tirar essa água. De qual rio, de qual represa eu vou tirar essa água. Então, precisa de um novo manancial. Tá?
Isso aqui é para comentar um dos aspectos de gestão, já que estou falando com uma turma de administração, um dos aspectos de gestão adotados pelo governo de São Paulo numa situação de crise. Numa situação de crise, normalmente você põe racionamento, impõe racionamento à sociedade, ou você aumenta o valor, o preço daquela água, né? Para você controlar via demanda, via custo. Você controla a demanda via aumento do custo daquele insumo, daquela água. Só que o governo resolveu, São Paulo adotou uma tática controversa. Ele resolveu premiar quem economizasse. Ele pagava um bônus, né, ou cobrava menos para quem economizasse. E aí, o balanço, isso aqui, ele adotou isso em 2015, e vocês veem que, por exemplo, quem reduziu está em amarelo, em torno de 6%, foi o máximo que foi alcançado de redução. Quem ganhou bônus de 10% está verdinho. Quem ganhou bônus de 20% economizou mais, representa 5%. E quem ganhou um bônus de 30%, 30% na conta de luz está aqui azul. E quem aumentou? Está aqui, em torno de 23%. Tá? Teve um aumento gradativo que chegou a 23% no máximo de aumento de consumo, ou seja, em plena crise hídrica, a mais severa crise hídrica da história da bacia, da região metropolitana de São Paulo, tinha pessoas, 23% dos usuários gastaram ainda mais água. Né? Ou seja, essa estratégia de dar bônus foi um fracasso. Né? E coincidiu com o ano eleitoral. Qual foi um dos aprendizados desse processo? Primeiro, você tem que, para uma situação dessa complexidade, com essa abrangência territorial, com essa importância econômica, que é o que possui a região metropolitana de São Paulo, é fundamental você ter um plano de contingência. Você tem que ter um plano de contingência. O que eu faço se tudo der errado? O plano de contingência é isso. E não existia um plano de contingência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto em função do plano de contingência, quais as ferramentas de gestão que eu tenho, que eu posso lançar num momento de crise. Porque no momento da crise, pode não ser um momento propício, politicamente, por exemplo, porque pode ser um ano de eleição. E aí, ao invés de fazer o que precisa ser feito para gerir o problema, ele vai tentar minimizar o tamanho do problema. É da natureza do político fazer isso. Né? Então, você precisa de instrumentos regulatórios que sejam uma espécie de manual de instrução em caso de problema, que é o plano de contingência. E não tinha. Né? Agora eu vou falar um pouquinho do efeito das oscilações climáticas, para relacionar um pouco com o que aconteceu. Aqui eu tenho, na verdade, são três estudos de órgãos independentes, de órgãos separados, a NOAA, a NASA e um centro de pesquisa, que olham a partir da Revolução Industrial como tem sido a oscilação da temperatura. Resumindo isso, até os dias de hoje, a temperatura subiu por 1,1 grau, desde a Revolução Industrial. 1,1 grau. Não parece muito, né? Só que o problema é a tendência. Você vem no crescente. Quando é que acaba isso? Onde é que para isso? Qual é o patamar disso? 2016 foi o ano mais quente. 2016 foi ontem. Ano passado. Foi ontem. Né? O ano globalmente mais quente que se tem registro. Né? Então, assim, isso contado a partir de 800 mil anos atrás. Tá? Então, tem alguma coisa acontecendo. Sem dúvida, tem alguma coisa acontecendo.
Aí, outro aspecto que nos dá uma pista. Olha o que aconteceu com a calota polar no Ártico. Tá? Você tem um mês aqui, mês a mês. Aqui são milhões de quilômetros quadrados de área. Tá? Então, é o círculo polar ártico que isso representa. Como oscila o tamanho das geleiras. Isso aqui é tudo feito por satélites, tá? Ou por estimativas. Não, esse aqui é todo por satélite. Imagem de satélite. Como que oscila ano a ano, cada cor é um ano, como que oscilou o tamanho da calota polar. Então, é normal derreter? Claro que é normal. Todo ano acontece e derrete muito. Você vê que eles, por exemplo, vamos pegar o azul como referência. 16 milhões de quilômetros quadrados no inverno. No verão, isso cai para menos de 8. Cai muito. O tamanho da calota polar. Então, é absolutamente normal. É dinâmico. Cresce e diminui, cresce, diminui, cresce, diminui. Todo ano acontece isso. Qual é o outro indicador disso aqui? Consequência disso aqui. Olha 2016, último ano analisado, o ano mais quente da história. Olha o que aconteceu. Linha marrom aqui. É a que está mais baixo. Já começou no patamar mais abaixo. Aqui era acima de 16, aqui está pouco acima de 14. São 2 milhões de quilômetros quadrados. É uma área muito grande. E depois, a diferença é que aqui ela parou em torno de 7 milhões e aqui ela parou em 4. Uma diferença de 3 milhões de quilômetros quadrados. Então, é outro indício de que algo está havendo alguma mudança por aí. É efeito de mudança climática global? Não sei. É evidência. Isso aqui também é bem interessante. O que alimenta o efeito, o aquecimento global, são vários gases, mas o principal deles é o CO2, gás carbônico. Tá? Então nós temos aqui, a partir de 400 mil anos atrás, como tem evoluído o gás carbônico. Tá? A partir da Revolução Industrial, começou a ter o pico. Tá? Na verdade, começou antes da Revolução Industrial, mas aí não teve mais a queda, só teve a ascensão. E hoje, o que estava num patamar, vamos dizer assim, muito diferenciado, hoje chega a pouco mais de 400 partículas por milhão, partes por milhão. Tá? Então, assim, vocês veem que algo está acontecendo diferente aqui também. Está muito diferente do padrão dessa série histórica de 400 milhões de anos. Mas vamos mudar um pouquinho a escala do tempo, para a gente fazer um contraponto a esse pensamento. Aqui essa escala é de 600 milhões de anos. Aqui são 400 mil anos atrás. Aqui são 600 milhões de anos atrás. Passa os dinossauros, é anterior aos dinossauros, está lá atrás. Olha aqui o gás carbônico. Olha em que patamar ele estava. Aqui é o gás carbônico, tá? Olha aqui, 7 mil partes por milhão de gás carbônico. E veio caindo. Veio caindo. A gente está aqui, ó. Na verdade, a gente está um pouquinho mais... Quase na metade aqui. Aqui é 1 milhão, a gente está com 400 mil. Tá? Um pouquinho acima aqui. E, por outro lado, olha o que aconteceu com a temperatura global. Ela oscila. Aqui em grau, tá? O eixo da temperatura está aqui desse lado. Ela chegou a oscilar 10 graus, ó, entre 12 graus e 20 graus, entre máximos e mínimos, tá? Ao longo da história do planeta. Tá? Como é que sabe isso? Antes que alguém me pergunte. Através de testemunhos do gelo. Você tira amostras do gelo, quanto mais profundo você cava, mais distante na história da Terra você tem essa informação sobre a quantidade de gases que existia na atmosfera do planeta.
Tá? Bom, vamos avançar então. Então vocês veem que, quando vocês ouvem falar, nunca teve tanto gás carbônico na atmosfera como existe hoje. Se você pegar essa série histórica, é verdade, 400 mil anos. Mas se você pegar 600 milhões de anos, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Se você pegar essa amostra aqui, de 600 milhões de anos, é diferente, 400 para quase 7 mil, em torno de 7 mil partes. Então, sim, já teve muito mais gás carbônico do que antes. Só que não existia um ser chamado ser humano, que depende de uma certa estabilidade para ele manter o seu sistema, a vida, o padrão de vida que existe no planeta e a própria sobrevivência dele. O que isso significa? Uma outra coisa, derretimento das calotas polares e oscilação do nível do mar. Isso tem um impacto fantástico do ponto de vista do planejamento das cidades brasileiras, das cidades do planeta. Todas estão ameaçadas, se essa tendência se mantiver. Qual a relação direta entre o derretimento das calotas e a elevação da altura do oceano? Porque assim, desculpa, mas a água em estado sólido ela ocupa mais volume do que no estado líquido, né? Ocupa. Só que ela fica em cima de alguma coisa. Ela não está dentro da água. Ela está em cima do continente antártico ou ártico. Ela não está na água. Se ela estivesse dentro da água, sim. Essa é a sutileza, mas é uma ótima pergunta. E aí eu vou explorar um pouquinho mais. Esse aqui é um resumo, tá? Então é um aumento, é um estudo muito recente da ONU, saiu mês passado, que atesta aí esse aumento de 1 grau, um pouco mais de 1 grau no aquecimento do planeta em relação ao período pré-industrial, o aumento do gás carbônico, do dióxido de carbono, o derretimento de 4 milhões de quilômetros quadrados das geleiras, dos polos, aí estão incluídos 2 polos, tá? Só para vocês terem uma ideia, isso é quase metade da área do Brasil, tá? Para ter uma escala de grandeza, né? A gente nem sabe o que é 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, vocês pegam o mapa do Brasil, metade mais ou menos do Brasil sumiu, derreteu, literalmente. E aí, como consequência, você teve o ano mais quente da história, aumentou o nível do mar, coincidiu de 2016 ser ano de El Niño, que é um outro fenômeno que acontece no Oceano Índico, no Oceano Pacífico, mas afeta o planeta de forma inteira, afeta globalmente o planeta. E resultou também no aquecimento dos oceanos. A gente não sabe se foi só o El Niño ou se teve algo mais junto que contribuiu para tudo isso acontecer. Aconteceram também secas mais severas. Olha o que aconteceu com São Paulo, aqui em São Paulo, né? E foi todo o Brasil. Todo o Brasil não aconteceu isso na Amazônia. Mas no Nordeste, por exemplo, eles estão há 5 anos em seca, a seca mais severa da história. Falando a seca mais severa da história. Tá? Como aconteceu aqui, foi a seca mais severa da história também, dessa região, essa de 2014, 2015. Isso resulta em mais oscilações de condições ótimas. O que quero dizer com isso? Em função dessas oscilações, a gente vai ter cada vez mais secas e cada vez mais enchentes. Se você olhar a média de chuva, por exemplo, ela pode até estar relativamente estável. Pode estar. Mas a energia desses eventos é muito maior, seja para secar, seja para inserir mais água ali. E aí isso traz instabilidade e prejuízos econômicos enormes. Basta ver que é o mais dramático, por exemplo, quando você vê esses furacões gigantes que acontecem ali nos Estados Unidos, na região do Caribe. São centenas de bilhões de dólares de prejuízo, né? Então tem uma consequência econômica e social fantástica, até porque as populações mais vulneráveis são exatamente as mais pobres. Tem menos condições de reagir
a essa oscilação de condições do planeta. Temos aqui um mapa do Brasil, em média, quanto cai de chuva no país, né, que oscila entre 3.400 aqui na Amazônia e 450 no semiárido. Mas vejam que não é só aqui no Nordeste, tá? Vocês veem que chega até o Rio de Janeiro. O Norte Fluminense tem um clima semiárido. Lá chove abaixo de 700 milímetros. Pouca gente sabe disso, se dá conta disso, mas o norte do Rio de Janeiro é um semiárido. O próprio Pantanal, a gente associa com muita água, não é uma região que tem muita água, que é uma região muito plana, e quando chove, inunda. Porque ela é uma bacia nesse formato, de uma bacia mesmo. Chove, inunda e parece que tem muita água, mas não é verdade. Aqui. Então vamos lá, os principais impactos nos ciclos hidrológicos serão uma maior aridez no Nordeste, essa é a tendência em função das oscilações climáticas, que podem ser mudanças climáticas decorrentes de uma mudança climática global ou não. Estamos chamando ainda de oscilações climáticas. Então vai chover menos as projeções dos modelos. Chove menos no Nordeste e no sul da Amazônia. O sul da Amazônia tende a se tornar um cerrado. Tá? E, além do aumento do nível das chuvas, do sul. No sul vai chover mais. Tá? Então, isso tem implicação em você mudar o que você planta, como você planta, quando você planta. Você muda a dinâmica e isso tem um impacto fantástico, porque o principal fator de geração de riqueza do Brasil são os commodities, são os produtos provenientes do campo. Esse é o principal fator de riqueza do país, né? E isso tem como consequência também, que talvez seja mais grave, e aparece menos, é a redução da carga da água subterrânea. Porque o que alimenta a água subterrânea é a água da chuva, que infiltra no solo e vai ficar armazenada em algum ponto do solo, né? E é isso que por isso a gente cava os poços para poder sobreviver. E no Nordeste isso é importantíssimo. E como buscar uma solução para minimizar esses impactos? Que aí a gente não fala em domar a natureza. A gente fala em minimizar impactos. A gente fala muito no Nordeste em convivência com a seca. Você não resolve o problema da seca. Você cria instrumentos de gestão, de administração também, para lidar com aquele problema. Né? Lembrando, por exemplo, o semiárido brasileiro ele é tão seco quanto a Espanha. E a Espanha está lá, se desenvolvendo. Isso não é drama, não é crise, mas a gente tem que saber lidar com isso. Tem que criar conhecimento, tem que criar tecnologias para saber lidar com isso. Como buscar a solução? Bom, segundo o painel de mudança climática, o IPCC, a estratégia mais eficaz para mitigar esses riscos está na precificação do carbono, que consiste em atribuir um custo aos principais impactos gerados pelos gases de efeito estufa. Então é assim, olha, se eu crio políticas, eu vou plantar árvore. Por que eu vou plantar árvore? Porque a árvore ele é um sugador de carbono da atmosfera, porque ele usa esse carbono para construir o próprio corpo da árvore. Nós somos feitos de carbono, as árvores são feitas de carbono. Né? Só que as árvores elas seguram esse carbono nas suas folhas, nos seus galhos. Né? Por isso que fala-se nesse tipo de estratégia para que exista um sumidouro de carbono, né? Que seriam as árvores, basicamente. Mas tem outras formas de fazer isso. Só que não vai dar tempo da gente abordar isso. Mas tem várias outras questões. É só para fazer uma relação com as questões econômicas aqui. Tá? Que isso tudo tem um impacto enorme na economia, em potencial. Alguns, de fato, são já
né? E tem como criar estratégias para tentar lidar com isso. Tem bancos, como Itaú, que já trabalham muito em linhas, nessa linha aqui, até para poder prever quanto vão custar os seguros. Os grandes bancos do mundo trabalham muito com essa questão porque eles precisam disso para sobreviver. É uma questão econômica séria. Um Katrina da vida custou 150 bilhões de dólares, quase 500 milhões de reais. 500 bilhões de reais. Então, assim, é muito dinheiro. Fora as vidas perdidas, etc. Né? Então, conclusão dessa história é que o Brasil é muito, desse estudo aqui, que o Brasil é uma das áreas mais vulneráveis à mudança climática. E tem um impacto muito grande na disponibilidade e na segurança hídrica. Nessa questão das mudanças climáticas, um dos que mais é afetado, um dos aspectos mais afetados, é exatamente aonde vai chover, quanto vai chover. Bom, isso aqui então voltando ao Cantareira, como tem evoluído a questão de chuva e temperatura, chuva em azul, temperatura vermelha, chegou lá, a partir de 2008 elas se deslocaram, se distanciaram uma da outra, de forma muito atípica também, até que o auge disso aqui foi exatamente a crise hídrica, que se abateu aqui na região metropolitana de São Paulo. Aqui representa, eu falei que foi a mais grave crise da história dessa região, e está aqui a prova, a série histórica, na verdade ela começa em 1930, a série histórica de quantidade, aqui não é chuva, aqui é vazão, mas a gente entende que chuva é produto de, vazão é produto de chuva, né? Então, está lá, ó, 2014 foi a crise hídrica, olha como se comportou a curva. Lá embaixo, aqui é vazão, tá, pessoal? Vazão afluente, ou seja, os rios que chegam para abastecer aquele reservatório. Vazão efluente é o que sai, afluente é o que entra no reservatório. Vocês veem que está muito deslocado, né? Aqui é a média do período de 1930 a 2013, é aqui em cima, ó, a média está aqui em cima. E aqui são anualizado, né, a quantidade de água nos reservatórios. Então, vocês veem que não teve precedente na história. Aqui voltando àquele gráfico do reservatório do sistema Cantareira. Uma das conclusões que os hidrólogos, nós hidrólogos, chegamos é que nos deu muita insegurança tudo isso, a dizer que nós temos, tradicionalmente a gente diz que quando você tem uma série desde a década de 30, são 70 anos, mais de 70 anos de série histórica, de dados coletados várias vezes por dia, então você tem uma quantidade, milhares de dados para assegurar dentro de uma probabilidade que alguma coisa vai acontecer. Só que a partir desse evento, eles falaram assim, nossos modelos não rodam mais. É não estacionário, eu não posso mais acreditar em previsões, porque a gente está dentro de um novo paradigma, a gente está vivendo algo novo, que a gente não sabe o que é. Né? E a gente precisa se preparar e até ter uma nova abordagem do ponto de vista estatístico para poder lidar com esse tipo de situação. Perspectivas aí. Aí já estou no finalzinho, tá? Quanto tempo tem? Então, vamos acelerar aqui. Mudar o foco da gestão da oferta de água para incluir gestão da demanda e uso racional. Normalmente, a gente sabe que os políticos adoram fazer obras. Eles adoram fazer obras, por motivos variados, e não gostam de falar em gestão. Então, isso se chama gestão de oferta. Eu gosto de oferecer cada vez mais. E ninguém fala em gestão de demanda, que olha, vamos economizar mais. Como é que eu posso economizar mais? Colocando uma válvula, uma descarga de vaso sanitário econômica,
evitando vazamentos na torneira, etc. Aqui eu estou mudando para o operacional, tá? Mudei totalmente da escala global para a escala da sua casa. Tá? Mas é uma mudança brutal, mas vamos lá. Então, são as mudanças nos hábitos de cada um. Tempo de banho, é isso, né? Gestão de demanda. Controle de perdas. Uma cidade que tem 31, daquele, por exemplo, de cada 10 litros de água que a Sabesp capta, ela perde 31%. Ou seja, ela perde pouco mais de 3 litros de água de cada 10 litros que ela capta do rio. É uma perda enorme. O Japão é uma covardia, mas o Japão tem perda de 4%. A média do Brasil é em torno de 45% de perda dos sistemas de abastecimento de água. Então é um escândalo. Né? É um escândalo o nível de ineficiência do setor de saneamento no Brasil. E aí, fortalecer a governança da água, intra e interbacias, o que é isso? É você conversar com todas as partes interessadas a resolver aquele problema. Até porque a solução aqui é regional. Não é o governador que vai sentar com o diretor da Sabesp para resolver o problema. Ele vai fazer isso também. Mas ele vai ter que conversar com as pessoas, os prefeitos das bacias vizinhas, senão ele vai puxar toda a água para cá e vai faltar para alguém. Então, é o que a gente chama de governança das águas, intra e interbacias. Implantar políticas de reuso da água. Né? No auge da crise hídrica, já tem alguns setores, regiões mais industrializadas aqui da região metropolitana, já tem reuso da água para a indústria. Tá? É um reuso de água não potável, onde basicamente para resfriar sistemas de aquecimento de caldeiras, por exemplo, de indústrias. Enfim, é uma água não potável, mas ela pode também ser potável. Vários países fazem reuso para abastecer a própria população. Implantar políticas, recuperar a qualidade da água dos rios, da bacia do Tietê. Por que a gente tem extremos aqui? Quando chove, você reza para não chover muito, senão o Tietê transborda. E aí aquela água toda vai embora. Por que não guarda aquela água? Aquela água equivale a um sistema cantareiro, aproximadamente 30 metros cúbicos por segundo. Por que não usa aquilo? Vai embora, porque é uma água podre. Ela é intratável, de tanta carga de esgoto que existe. No caso que você falou de população normal que teve na crise hídrica, agora que já passou tudo, você sabe quais foram as medidas que deram tanto para a parte industrial, que tem um desperdício muito grande, quanto para a parte agrária, que a irrigação tem despende bastante. Se teve durante a crise ações para diminuir isso, e agora que já passou a crise, tem acho que um tempo de planejamento, não só para a gente, mas para esses 2 meios que tem um gasto de água muito grande, se tem algumas medidas para diminuição de gastos ou prevenção de diminuição de gastos para uma futura crise. Olha, o que a Ana fez foi o seguinte: ela racionou, ela colocou todo mundo numa sala assim, todos os usuários de água, e disse: olha, se a gente não economizar, vai faltar para todo mundo. Então, vamos fazer o seguinte: para quem for do abastecimento, for empresa de abastecimento de água para humano, eu vou cortar 20%. Vocês vão ter que economizar 20%. Para os outros usos, industrial, agrícola, vocês vão ter que economizar 30%. Foi isso que a gente fez. Aqui, o governo de São Paulo fez na capital, isso a gente fez aqui no PCJ, mas essa água daqui da região não é a ANA que é responsável. É a equivalente dela do Estado, que é o DAE, Departamento de Água e Energia Elétrica da AE, que é a ANA equivalente do Estado de São Paulo. E aí o governo ele adotou aquela política de tarifa diferenciada e, principalmente, diminuiu a pressão da tubulação da água que chega na torneira das casas de vocês, dos apartamentos de vocês. E aí, ao reduzir a pressão, está caindo menos água lá. Né? Mas isso tem efeitos ruins. Não vai dar tempo de abordar aqui, mas tem efeitos ruins. Bom, recuperar a qualidade da água, então, é uma coisa fundamental. Né? A gente está perdendo água, tendo água aqui.
tem esse rio tanto o Pinheiros quanto o Tietê, não dá para usar. Mas essa água, eles usam parte dela para gerar energia, que é a Henry Borne, na caída da serra ali para Santos, esqueci o nome do município, do lado de Santos, tem uma geradora de energia que gera muita energia a partir da água do Pinheiros. Priorizar o uso da água para abastecimento humano e industrial, que é esse caso aqui da Henry Borne, que eu acabei de falar, que cai a serra ali, no litoral. Aumento, ao invés de gerar energia, é pegar essa água para abastecer a população. Para gerar energia, a gente tem em todo o Brasil, a gente tem um sistema interligado, né? Aumenta o volume de reservação de água bruta, o que a gente chama de segurança hídrica, a gente vai fazer mais reservatórios para poder garantir um melhor uso, para garantir o nível de segurança que a sociedade, o sistema produtivo precisa ter para continuar as suas atividades. Várias empresas nessa crise tiveram que fechar por causa da crise hídrica. Efetivação dos barramentos, aí de alguns barramentos, inclusive esse de Paraíba do Sul. Tá? Então você começa a também ter uma crise, porque você tem que negociar com a sua vizinhança em torno da região metropolitana de São Paulo, e ninguém quer ceder essa água. Quem vive nessas regiões tem um sentimento de pertencimento. Olha, tudo que está aqui é meu. Vide a água da transposição de São Francisco. Quem está na bacia de São Francisco luta para não ter que ceder aquela água para outras regiões da região do semiárido brasileiro. Aceleração de processo de planejamento. Como eu falei lá no início, o processo de planejamento até a construção de uma obra demora em torno de 10 anos. Tá? Então, precisa começar muito antes. Mas existe algum tipo de posse da água da bacia dos municípios? Lembra que eu comecei definindo bacia hidrográfica e mostrei as 22 regiões hidrográficas que existem aqui no estado de São Paulo? Cada uma, eles formam grupos de pessoas chamados comitês de bacias hidrográficas. Talvez você já tenha ouvido falar nisso. Comitês de bacias hidrográficas. São pessoas que debatem o tema água e que decidem as prioridades de uso da água daquela bacia. Elas têm o poder de fazer isso. Né? Ao terem esse poder, quando existe uma situação de escassez, ela fala, não, eu não quero compartilhar essa água da bacia com uma bacia vizinha. Essa água é dessa bacia. E legalmente ele tem poder para fazer isso. Aí é uma disputa entre esse grupo de representação descentralizada e participativa e o próprio poder do governador. Aí é um embate político mesmo, de quem vai prevalecer numa briga como essa. Aí vem as provocações. Aqui é a última tela aqui. Um estudo de 20 anos é suficiente para um Estado com 1/3 do PIB do país? Não é muito risco deixar tudo isso acontecer, comprometendo 1/3 da riqueza do país? E após 20 anos, o que acontece se não tem um planejamento, se não toma as ações que precisam ser tomadas? São Paulo pensou em população de saturação. O que é população de saturação? É a quantidade e a sustentabilidade, a quantidade de pessoas em função da unidade territorial. Então, por exemplo, o bairro Jardins foi projetado para ter uma determinada quantidade de pessoas. As quadras ali dos Jardins. Já aqui no Jabaquara, tem uma outra densidade de população. Essa capacidade, a gente chama de população de saturação. Você não pode simplesmente ir entulhando as pessoas, porque aquilo senão fica caótico no tempo. Por que trabalhar com crescimento tendencial e não com controle e gestão? Aqui no Brasil não existe algo do tipo, olha, passou dessa quantidade de adensamento, não pode adensar mais. Existe o plano diretor para isso, mas ele sempre está sendo revisado e em detrimento da coletividade. Sempre, com muita frequência, em favor dos empreiteiros. Para construir mais prédios, para verticalizar mais, prédios cada vez mais altos e mais adensados, a população.
repensar o vetor de crescimento, levar o crescimento para onde está o recurso hídrico. Isso seria uma solução? Talvez. Depende da situação. São Paulo tem outras alternativas hídricas de desenvolvimento. Por exemplo, reorientação do desenvolvimento, do ordenamento territorial. Faz sentido juntar tanta gente num núcleo urbano, que a gente chama de região metropolitana de São Paulo, com queda de qualidade de vida, riscos de abastecimento de toda ordem. Tudo é um risco. Quebra um carro na marginal, a cidade pode virar um caos. Fazem um protesto, a cidade pode virar um caos. Então a cidade ela começa a se aproximar de limiares de falta de sustentabilidade, né? Inclusive hídrica. Bom, acho que isso aqui são exemplos, né, a questão do adensamento de ocupação, problemas de ocupação territorial. Aqui está um pobre de um rio, espremido aqui, os lixões, as enchentes, né? E aqui é uma brincadeira, né, de um site na internet onde ele simula, olha, para cada município, como em função do censo, desde quando o Acre não fazia parte do Brasil, em 1872, como que seria o Brasil por unidade de município, né? Vocês veem que está tudo concentrado aqui na parte litorânea. A cidade de São Paulo vira uma deformidade, né? Assim como o Rio de Janeiro, né? Então vocês veem que isso desequilibra a falta de um planejamento territorial, desequilibra também, gera muita concentração de insumos e de riqueza, eventualmente, para determinadas áreas, e a grande Amazônia vira isso aqui. Bom, isso era uma brincadeira, na verdade. Eu queria agradecer a vocês, estou aberto a perguntas. Perguntas? Lá no fundo. Todo mundo com fome aqui? Faria sentido a exploração de aquífero para conter mais água? A resposta depende. Por exemplo, aproveitando esse mapa, faz sentido. Repete a pergunta, só para ficar gravado. Se faz sentido a exploração de aquíferos, ou seja, das águas subterrâneas, então no subsolo, para abastecimento, né, para suprir as necessidades. Tem lugar que tem muita água subterrânea. Por exemplo, as maiores reservas de água subterrânea, primeiro estão aqui, debaixo dos rios da Amazônia. Depois, a segunda maior está aqui, nessa região aqui, que é o aquífero Guarani, que mais ou menos corresponde à bacia hidrográfica do Paraná. A gente está na bacia hidrográfica do Paraná. O Tietê é um afluente do Paraná, né? Só para situar. Então, toda essa zona aqui é aquífero Guarani. Então, só que São Paulo, ele está na bacia do Paraná, só que aqui não faz parte do aquífero Guarani. Tá? O aquífero Guarani ele vem até mais ou menos a metade do estado. O limite dela é Ribeirão Preto, Bauru, mais ou menos aquela região. Para cá já não tem mais. Aí são aquíferos menores que captam-se muito aqui, nessa região. Nunca as empresas de prospecção de água ganharam tanto dinheiro como na crise de 2014, 2015. A maioria desses poços foram furados clandestinamente, justamente para garantir o abastecimento daquelas populações ou daquelas empresas que estavam pagando, julgavam que pagavam demais pela água, ou que não queriam correr o risco de ter falta de água no seu negócio ou na sua vida, né? Então, respondendo, sim, é fundamental a água subterrânea. Para vocês terem ideia, na Amazônia, a maior parte da água que abastece os municípios vem do subsolo, não vem dos rios. Vem do subsolo. Então, é muito importante. Faz parte do ciclo hidrológico. Eu mostrei naquele mapa, mas não expliquei, o ciclo hidrológico vindo da nuvem até a superfície, mas ele continua no subsolo. Mais uma pergunta? Okay.
Como hidrólogo, qual a sua opinião sobre a transposição do Rio São Francisco? Ela é uma obra polêmica porque exige compartilhar água. Ela traz, como eu falei, o ciclo hidrológico, o conceito de bacia, o que manda é a gravidade. Quando você faz uma transposição, você está burlando a gravidade. Você está criando um artifício para levar água onde não tem. Isso é socialmente, economicamente justo? O problema é que a bacia doadora dessa água, ela pode não ter água suficiente ou se sentir dona daquela água de alguma forma. E aí se negar ou criar problema para compartilhar essa água com outras regiões. Então, assim, respondendo a sua pergunta, pessoalmente eu acho que é justo. Agora, tem que ter muita clareza de como e por que usar aquela água. Quem vai usar? Quem vai pagar por aquela água? Porque ela vai ser uma água mais cara. Uma coisa é você pegar uma água no rio que passa ao lado da sua casa, outra coisa é você bombear água centenas de metros, morro acima, para saltar de bacia hidrográfica para abastecer outras regiões. Aí você tem um custo de bombeamento, é outro custo, né? Então, assim, mas eu vejo com bons olhos. É uma região que precisa de gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento, porque a alternativa disso é as pessoas migrarem dessa região para outras regiões, criando outros problemas sociais e econômicos. Então, pessoalmente, eu prefiro que elas fiquem lá e que deem condições para elas sobreviver lá, ter sua vida ali naquela região. Assim como aqui vocês precisam dessa água. Mas aqui já tem muito problema de sustentabilidade, assim, né? Faz sentido ter cidades desse tamanho? Elas não ficam inviáveis do ponto de vista urbanístico? Só voltando, você só comentou um gráfico, volta um gráfico, tem um gráfico de gestão muito interessante. Pode voltar mais. Lá no começo, quando você falou da crise hídrica. Falou do quê? Quando você falou do cantareiro da crise hídrica. Ah, tá. Aí, volta. Esse azul é 2014, né? 2014. Pô, já dava indício, tem uma reta aí com inclinação para baixo. Já dava a linha de tendência com alfa negativo. Cai. E ninguém percebeu que já estava caindo, não fizeram nada. Percebeu, mas era ano político. Ninguém podia alardear. A crise estava anunciada, a tendência era clara. Uma crise escondida, então. A crise era clara. Só que quem vai dizer isso na televisão, não vai ser o diretor da Sabesp, porque ele é subordinado ao governador. Não vai ser o governador porque é ano eleitoral e aí... Lá na ANA, na Agência Nacional, vocês já tinham percebido isso? Tinha. Mas vocês não tinham poder para falar nada? Não temos poder para falar nada. Porque a gente não regula essa água aqui. A gente regula o reservatório lá. Né? E aí foi um embate muito grande, porque a gente atuou como mediador entre aquela bacia hidrográfica, que é o PCJ, região de Campinas, e essa região aqui. Então a gente ficou no meio da briga, né? Mas falta de regulação. Faltaram os instrumentos, por isso, em função disso, é que surgiu isso aqui, essas faixas. Olha, a partir de agora, começou a ficar crítico, você já vai diminuindo. E uma coisa adicional que a gente trabalha, tem a cobrança que eu não falei para vocês, cobrança pelo uso da água bruta. Toda água tem um valor. Vamos supor que a água, que o petróleo não tem um custo, o petróleo em si não é uma commodity. Encarar a água como se fosse uma commodity, tem um custo. Se você, mudando de faixa aqui ela custa 1 centavo, aqui ela custa 1,50 e assim por diante. Para você, ao invés de ficar dependendo de uma vontade política do governante, colocar o real valor daquela água através de uma política impessoal, que a regra está posta. Se vier uma seca brava, o valor da cobrança pelo uso da água bruta, tá? Não é água da sua torneira, não.
vai ter repercussão na água da sua torneira. Aquilo vai crescer. Pode aí, linearmente, exponencialmente, depende da forma como for definido o custo que essa água tem que ter. Mas isso tudo era uma coisa anunciada. Tá bom, mais alguma questão, gente? Obrigado, irmão. Lista de chamada. Tá. Oi? Não sei. Pera um pouquinho. Ô, Marco, avaliação? Eu estava ali na porta, não sabia que você quer passar. Não, mas eu entendi o que é. Ah, era avaliação, avaliação. Eu não sou professor aqui, eu sou redado. Eu não sabia, eu estava ali, né? Estava ali desde a